sobre as defesas de Bolsonaro e os demais réus, e toda, né, essa situação que a gente vê, enfim, de como o legislativo vem respondendo. Teve essa indicação aí, né, para conversa com Tagliaferro. Teve também está acontecendo uma aceleração na discussão da anistia também no legislativo, tudo em paralelo ao julgamento, que é o grande acontecimento dessas 2 semanas, né, que iniciou nessa semana agora, mas termina na próxima semana. Eu vou conversar agora com um advogado especialista em tribunais superiores e em direito penal, que é o Max Telesca. Max, bom dia, viu? Um prazer falar contigo. A gente te deixou aí plugado bastante tempo, mas é que não adianta, a gente tem que fazer todo esse resumão para a audiência que, diferentemente do senhor, dos outros colegas aí de profissão, dos advogados que estão muito atentos, a audiência pode estar atenta, mas muitas vezes leiga, não entende direito como é que funciona todo esse processo, e por isso que a gente sempre vem reforçar aqui para todo mundo entender tudo o que está acontecendo. Por isso mesmo, a gente te chamou para entender tudo o que está acontecendo. Falando do rito, essa fase que aconteceu ontem, que terminou ontem, é a fase das sustentações das defesas, né? Do momento em que as defesas que já tinham entregue as suas alegações finais fizeram uma versão resumida ali e midiática, né? Porque é um julgamento que está sendo transmitido. E aí terminou essa fase, a gente volta lá no dia 9 de setembro com a fase muito importante para o processo todo, para os réus e para quem vota, que é do voto dos ministros. Começando com um voto do ministro relator, né, do ministro Alexandre de Moraes, que deve durar muitas horas, né, Max? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem. Foi bom que você tenha colocado, eu tenha aqui ouvido um resumo das sustentações orais, porque são grandes tempos que foram usados. São praticamente 1 hora para cada advogado, e cada advogado ele tenta sintetizar, como você bem colocou, aquilo que já está escrito no processo, aquilo que já consta como matéria defensiva, aquilo que já consta como alegação de defesa, especialmente naquilo que você também falou, nas alegações finais. As alegações finais são a principal peça da defesa escrita, é a peça final, é quando se condensa todo o racional de argumentos que existe na defesa, assim como a Procuradoria-Geral da República também faz isso nas alegações finais. Já agora, nesse momento, onde há as sustentações orais, é preciso um grande poder de síntese para que se coloque na fala, e ontem também eu respondendo a uma pergunta de um jornalista sobre a fala é importante, não é somente ali um mise-en-scène, não é um teatro. Existe uma importância muito grande na sustentação oral, porque a sustentação oral ela é o momento em que o advogado ele transmite não somente as razões que se encontram por escrito de maneira oral, mas também o sentimento, mas também as outras nuances que fazem parte de um processo judicial. Então é o momento em que o juiz, que nesse caso são os ministros, eles vão ler não somente as argumentações defensivas, mas vão ler aquilo que é a verdade. A verdade não se transmite apenas... a verdade de quem está falando, né? Vamos lá, a verdade é algo difícil de ser escrutinada, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua versão. Vocês trabalham com jornalismo, eu também trabalho com direito, a gente trabalha com comunicação, de certa forma. Então, a verdade de quem está falando. Então, a hora da fala é a hora em que se mede a verdade a partir de outros elementos, a partir da fala, a partir do gestual, a partir daquilo que não se encontra até mesmo não falado, como, por exemplo, o movimento dos olhos, do corpo, enfim, é quando o advogado ele expõe, ele está mais exposto e vai valer muito se ele conseguir levantar e levar a alguns dos ministros algum ponto diferente, alguma novidade sobre algum aspecto que passou pelos demais. É importante a sustentação oral. É claro que, como este processo, é um processo que nós já inclusive temos precedentes, existem os julgamentos das pessoas
que participaram da depredação e dos atos do dia 8 de janeiro, atos golpistas do dia 8 de janeiro, já existe um precedente, já existe uma sinalização do Supremo Tribunal Federal para que lado que vai ser esse julgamento. Então, há uma tendência, sim, de que seja acolhida a tese da Procuradoria-Geral da República. Então, você pode me perguntar, então o que faz um advogado lá para tentar convencer os ministros, já que existe uma tese que que tem uma chance maior de ser encampada. Mas existem elementos outros que não somente a acusação não somente a condenação e a absolução, que podem influenciar o tamanho de pena. Por exemplo, pode influenciar a absolvição em um crime ou a condenação em outro. Então, existem muitos aspectos técnicos penais que foram muito bem abordados ontem, especialmente nas defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e do general Braga Neto. Eu saliento essas duas defesas que são abordadas e que foram abordados, aspectos técnicos que têm capacidade de influenciar, sim, alguns aspectos desse julgamento. Tem um ponto que é bem importante e esse finalzinho da sua fala reforça isso, né? Que é de tentar ali nesse último suspiro, né? Nessa última tentativa, alguma sedução ali, sedução nesse sentido, né? Do discurso com algum ministro, e a gente sabe que o ministro divergente nessa ação, nessas conduções todas, tem sido o ministro Luiz Fux dentro da primeira turma, nessa fase agora do voto e numa segunda fase que envolve os ministros, que é deles conversarem sobre a dosimetria, né? Se tiver a maioria pela condenação, eles vão também discutir ali sobre quanto cada um desses 8 réus deve receber pelos 5 crimes. Apenas Alexandre Ramagem pode responder por 3 crimes. E como será... como eles vão cumprir essas penas, né? Se em prisão papuda, se em casa, prisão domiciliar. Então tem ali um último argumento, um último respiro para tentar uma manobra e convencer, né, aqueles ministros a mudar talvez um pouco a elaboração do voto deles, que está chegando, começa lá na terça-feira. Queria lembrar dos crimes, doutor, que estão sendo imputados, esses 8 réus, só lembrando que o Ramagem é o único que está sendo imputado a 3 deles, mas que são a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, e aí nesses 2 crimes já tem um entendimento que alguns ministros, ou pelo menos um ministro, que é essa figura do Luiz Fux, possa entender que é o mesmo crime, né, que são o mesmo crime. Aí tem a organização criminosa armada e os outros 2 que estão muito relacionados ao 8 de janeiro de 2023, da destruição dos patrimônios lá da Praça dos Três Poderes, dos palácios principalmente, que são o dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. Esses são os 5 crimes. Doutor, então na sua avaliação, ou melhor dizendo, na sua análise, né, do que pode acontecer nos próximos passos, que são os votos dos ministros, a gente deve ver isso, né, os ministros discutindo o que eles acham que cada um desses réus devem responder, se golpe de Estado e a tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito podem ser entendidos como o mesmo crime. O que o senhor acha que pode acontecer aí nos próximos dias? Essa é uma discussão muito importante e ela já foi feita. Ela foi feita no plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das pessoas, né, que participaram lá do dia, né, do dia 8 de janeiro. Essa discussão foi feita e ela foi superada, mas eu acredito, ela foi superada, na verdade ela foi discutida e ficou vencida, e a busca pela subsunção, pela aplicação do princípio da subsunção. Vou explicar rapidamente aqui
para quem está nos assistindo, o que acontece? Vou dar um exemplo prático. Quando uma pessoa faz uma sonegação fiscal, ela pode fazer uma nota fiscal fria. E você tem ali 2 crimes. Você tem um crime de falso e um crime de sonegação fiscal. O crime de sonegação fiscal absorve o crime do falso e ela responde por um só. É parecido com o que se busca aqui nesse caso, porque haveria uma sobreposição, porque os tipos penais, ou seja, o que está escrito no Código Penal a respeito dos 2 crimes, são crimes muito parecidos, né? As elementares do tipo são muito... Elas possuem as mesmas ações, elas possuem as mesmas... os verbos são mais ou menos os mesmos. E se sustenta essa possibilidade de subsunção aqui para os 2 crimes. Agora, lembrando que isto já foi discutido no Supremo Tribunal Federal e essa questão foi superada. Isso pode acontecer sim, eu acho que vai acontecer, mas existem precedentes anteriores que já superaram essa questão. A questão do dano também é parecido, porque o dano ao patrimônio público e o dano ao patrimônio tombado, pelas mesmas razões que eu aqui falei sobre os outros 2, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, pelas mesmas razões, os outros 2 tipos penais de dano qualificado e dano ao patrimônio tombado, pode também ser aplicado o mesmo entendimento. Então vai ocorrer essa discussão também. E, por fim, a questão do último crime, que é o crime de participação em organização criminosa armada, que também o que vai comportar ali são as discussões se houve mesmo uma organização criminosa armada, porque muito se diz que não existe nenhum tipo, não houve nenhuma arma lá no dia 8 de janeiro. Então, isso vai ser discutido. E vai ser discutido também a participação de cada um. Por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro fala que não liderou isso, que não tem nada a ver com o dia 8 de janeiro, que o que ele, no máximo, admite é que participou do dia 12, do dia 7 de dezembro, daquela fatídica reunião onde ele teria consultado e teria pedido para que as Forças Armadas fizessem o golpe de Estado. Como não houve o golpe de Estado, segundo a defesa e nem houve, não houve, senão nós não estaríamos aqui discutindo isso, né? Houve a tentativa. E a tentativa do crime é a própria consumação. Veja que interessante isso, né? É um crime, é um atentado, como bem criticou ontem o advogado Celso Vilar. Ele disse, olha, aqui eu não gosto desse verbo tentativa de... Porque tentativa, quando se responde por tentativa, se responde por uma fração da pena, 50% da pena. Nesse caso aqui é um atentado ao Estado Democrático de Direito e uma tentativa de deposição. Mas veja, como ele fala que se colocou apenas na reunião com os ministros do maior das ou os 3 comandantes das forças, que ali teria parado a sua participação e que não teria ido nada adiante, ele tenta se colocar longe do dia 8 de janeiro, que foi quando ocorreram os episódios mais drásticos. Essa é a versão da defesa. Não sei se isso vai surtir efeito do ministro, na visão da defesa. Então não é ele nenhum tipo de participação em algo armado, né? Uma organização criminosa, porque ali, apesar de não ter ocorrido nenhum tipo de arma, não ter sido apreendida nenhuma arma, havia muita violência, havia muita... Enfim, essa é uma discussão também que vai ser importante, até porque essa pena, ela varia muito.
a pena da organização armada, ela varia, se não me engano, de 3 a 8 anos. Então, ali nessa banda de oscilação entre a pena mínima e a máxima, incidem agravantes, como, por exemplo, a liderança e a arma mesmo, né? Então, agravantes e qualificadoras, que são coisas diferentes também. Então, essas discussões que aparentemente são discussões que não... que, de uma maneira geral, o que vai essa atenção é culpado ou inocente. A pessoa ela foi culpada ou não, mas foi culpada de quê? Em que proporção? Em que grau de culpabilidade e em quais crimes? Não é tão simples o julgamento, são 5 crimes. Então, esses sub-enredos, digamos assim, serão o tema que os ministros vão discutir e é o que vai ser mais interessante no julgamento a partir da semana que vem. E é um julgamento inédito nesse quesito das pessoas que estão sendo julgadas, né? De um ex-presidente da República podendo responder por tentativa de golpe, né? Tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito que o elegeu lá em 2018. Em 2022 ele perdeu e, de acordo com a denúncia da PGR, é por isso mesmo que ele queria tentar, de todas as formas, se manter no poder, e para isso criou essa trama golpista. Tem esse nome por ser uma trama, por ter diversos braços de trabalho, diversas pessoas envolvidas, e o núcleo 1, que é o que a gente vê, que é o núcleo crucial também pela denunciante, pela PGR, é esse núcleo das cabeças pensantes, porque nesse trabalho com diversas frentes, precisava de gente direcionando essas diversas pessoas que estiveram juntas ali, delas, né, dessas cabeças, para conseguir. Então era impedir que possíveis eleitores do presidente Lula, que ganhou aquela eleição, chegar às urnas eletrônicas nas eleições lá de 2022, era planejar que depois que Lula venceu, matar o Lula, matar o seu vice-general, o Geraldo Alckmin, o vice-presidente, também matar o ministro Alexandre de Moraes no punhal verde e amarelo, um dos planos dentro dessa trama toda. Tem diversas frentes de trabalho que terminam no 8 de janeiro de 2023 com civis, com diversas pessoas indo às ruas num foco principal e muito simbólico, que é a reunião dos 3 poderes da democracia brasileira, que são o executivo, o legislativo e o judiciário, que a partir de terça agora começou a julgar esse grupo de cabeças do que a PGR chamou de trama golpista. Lá a partir da terça-feira, doutor, então o ministro Alexandre de Moraes, quando der o seu voto, ele vai... o resumo do caso ele já fez, logo lá na abertura do julgamento, mas ele vai, portanto, falar de cada um desses réus e o que ele acha que deve acontecer com cada um desses réus e... o ex-presidente Jair Bolsonaro, quero condená-lo ou não, absolvê-lo. Mauro Cid, condenar, absolver. É dessa forma que a gente vai ver acontecendo, e aí depois que o relator faz o seu voto, aí vem o próximo ministro. Quem fecha essa votação toda é também uma pessoa emblemática para essa história toda, que é Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, que foi advogado do presidente Lula quando ele foi preso anos atrás. Mas aí, até chegar no Zanin, cada ministro faz a sua defesa do que acha que deve acontecer. E aí, quando o Zanin fecha, e claro, alguns ministros ou acompanham o relator ou não, né? Se acompanharam o relator é porque concordam com tudo o que o relator votou. Se não, pontuam que devem achar diferente. Formando maioria pela condenação, a gente já sabe que eles estarão condenados. E aí só depois que vem a discussão da dosimetria, né, doutor? A discussão da dosimetria, ela faz parte de um princípio chamado individualização da pena. Então, como você colocou, para cada um dos réus, se analisa a conduta individualmente e a pena também individualmente. A
partir da conclusão pela condenação ou não, mas especialmente aqui no caso, se formos passar para a dosimetria da pena, precisa ter a condenação. Uhum. A fase de dosimetria da pena, ela é uma fase que comporta, ela é uma fase subdividida em 3 fases. E não é uma matéria muito simples. E não existe também, existem alguns consensos, muitos consensos, mas existem ainda matérias que não são consenso. É preciso que se analise as circunstâncias judiciais. O que são as circunstâncias judiciais? Elas estão previstas no artigo 59 do Código Penal. No artigo 59 do Código Penal, então, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui rapidamente. Isso aí tem que ser realmente um passeio rápido, porque ele é complexo, não é muito simples da gente explicar isso, mas eu vou tentar explicar para as pessoas como é que funciona de maneira geral a dosimetria da pena. Primeira, então, uma pena, por exemplo, essa do artigo, esse é um bom exemplo, do artigo 2º da Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, que prevê e define a organização criminosa. Uhum. Lá no artigo 3º, esse é o artigo 3º mesmo, estou com ele aqui na minha frente, é o artigo 2º. Promover, constituir, financiar promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Reclusão de 3 a 8 anos. Então, vamos lá. Por que precisa fazer a dosimetria da pena? A dosimetria da pena precisa ser feita porque existe uma banda onde flutua a aplicação da pena. A aplicação ela precisa ser feita entre 3 e 8. O que vai preencher essa banda de flutuação? Vai preencher, em primeiro momento, as circunstâncias judiciais do artigo 59, então, do Código Penal. Aí a gente vai no artigo 59 e o juiz, ele aplica a pena olhando primeiro a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima. Essas são as 8 circunstâncias judiciais que norteiam ali o cálculo daquilo que se chama de pena base. Então ele pega a mínima, ele olha a mínima, olha a máxima, começa na base, ele olha essas 8 circunstâncias e verifica qual o grau de culpabilidade, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele tinha capacidade, tinha uma culpabilidade, vamos fazer aqui em tese, uma culpabilidade intensa, porque ele era o presidente da República, ele tinha o dever de zelar pela integridade do Estado Democrático de Direito, e aí isso então vai se preenchendo. Vamos lá, partiu de 3 anos, então nós vamos para 4, porque pulou 1/8, dando um exemplo. Uhum. Depois de fixar a pena base, o juiz, que no caso aí é o ministro, são os ministros, ele vai para as circunstâncias agravantes e atenuantes, para fixar aquilo que se chama de pena provisória, a segunda fase do sistema trifásico. E aí ele vai olhar o que são as agravantes. As agravantes, elas estão previstas também no Código Penal de maneira genérica, que são as circunstâncias que sempre agravam a pena, que é a reincidência, ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe, facilitar ou assegurar a execução, enfim, são um grande número de circunstâncias agravantes que a gente chama de circunstâncias legais. Essas circunstâncias também estão previstas no artigo. Então ele vai olhar que houve abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo. Veja, isso sempre agrava a pena. E aí, por fim, ou atenua, tem também circunstâncias que atenuam a pena também. Então, essas circunstâncias agravantes e atenuantes são observadas no segundo momento e fixas, então, aí sobe mais um pouquinho a pena.
Então, de 3 para 4. E, por fim, as circunstâncias, que não são circunstâncias, são as qualificadoras, que antigamente se chamavam de majorantes, que se encontra, por exemplo, nesse artigo do Código da lei que prevê a organização criminosa, ela tem tanto uma agravante, circunstâncias que agravam, as penas aumentam as penas aumentam até metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. E tem essa aqui é uma qualificadora também, ó. A pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. É nessa aqui, que é uma agravante, que poderá o presidente Jair Bolsonaro ter a sua pena aumentada por conta da liderança. E depois existe a qualificadora. A pena é aumentada de 1/6 a 2/3, se há participação de criança ou adolescente, se há concurso de funcionário público, que a gente sabe que tinha muito com funcionário público aquele dia ali, se o produto ou proveito da infração penal destinar-se no todo ou em parte ao exterior, não é o caso, se as circunstâncias do fato evidenciar a transnacionalidade da organização. Enfim, nesse crime existem circunstâncias agravantes e qualificadoras. E aí se chega à pena definitiva após observar-se essa terceira fase, que é a fase de incidência das qualificadoras. Veja que é complexo isso. Não é uma coisa simples, e eu estou falando só o básico, porque existem inúmeras discussões sobre isso. Por exemplo, não pode, só para dar um exemplo das discussões que poderão acontecer, o motivo do crime. O motivo do crime muitas vezes está colocado no próprio tipo penal. Então, se ele já é motivo, ele não pode ser considerado um agravante. Se o motivo que ele não pode, é o bis in idem. Então, aquilo que é motivo não pode qualificar, não pode agravar. Então, é uma discussão que vai acontecer. A personalidade do agente, não se está julgando pelo que ele é, pela vida dele, porque muita gente pode falar assim, não, o Bolsonaro, quem não gosta do Bolsonaro, o Bolsonaro é uma pessoa sempre dada a ousadias. Ele falou lá no Congresso que queria dar um golpe de Estado há 20 anos atrás. Ele não está se julgando a personalidade do Bolsonaro na vida do Bolsonaro. Está se julgando a personalidade pelo meteu ali ou não. É o ato concreto e não. Então, todas essas questões são questões que vão dar um molho aí especial na dosimetria da pena, e aí se chega à pena definitiva. Agora, doutor, será que os ministros conseguem fazer absolutamente tudo isso para 8 réus até a sexta-feira? Os ministros, eles têm muita prática nisso e têm assessoria. Apesar de ser algo complexo assim para quem está observando fora do mundo jurídico, é uma operação difícil de explicar, mas o pessoal conhece bem essa matéria. E isso aí, eles conseguem, talvez eu acho que na semana que vem não, porque na semana que vem vai ter o voto do ministro Alexandre de Moraes, que eu acredito que vai ir durante a terça-feira toda, né? Aí, na quarta-feira pela manhã, nós temos o voto subsequente, que começa com o ministro Flávio Dino. Isso. Eu não acredito. E aí depois nós vamos lá, aí na quarta. Aí vem Fux, que poderá fazer um voto com alguma divergência, que é o que se diz, né? Que ele é um juiz, um ministro mais permeável a alguns argumentos da defesa. Então, mas que ele não deve pedir vista, né, doutor? Porque ele acompanhou de perto o processo, né? A vista, na maioria das vezes, é pedida quando o magistrado entende que não conseguiu acompanhar, que faltou tempo, né? E justamente ele pede vista para conseguir ter mais tempo para ver a ação, né? Para ver o processo, as provas. E Luiz Fux, eu lembro, inclusive, que participou dos interrogatórios, de todos eles, dos 8. Esteve ali, fez perguntas, então tem um entendimento já de que pedido de vista Luiz Fux não deve fazer,
mas que deve abrir divergências em relação também não às condenações, que ele deve concordar com as condenações, mas que deve aparecer ali a divergência mais no sentido das penas, né? Isso é o que está se cogitando, né? O que se fala, né? É o que se diz por aí, dizendo que o ministro não pede vista porque, olha, pedir vista é um direito de qualquer um dos ministros. Eles podem pedir vista. A questão é, vai pedir vista e qual a questão prática? Então, o que se diz é que o ministro Luiz Fux não teria necessidade de pedir vista, porque ele acompanhou todo o andamento do processo, inclusive em loco, em alguns momentos, o que não é comum. Agora, ele é que vai decidir isso, sabe? Quem é o senhor dessa decisão é a dele. Então, ele pode entender que mesmo ele estando... Ou pode acontecer, por exemplo, uma discussão muito, muito quente ali no momento dos debates entre os ministros e alguém achar que... Agora, o que se comenta, o que se diz, é que esse processo ele está maduro para ser julgado já. As pessoas já conhecem muito bem esse processo. Embora o advogado de defesa do presidente Jair Bolsonaro, ontem, num esforço retórico e louvável, ele disse que não conhecia todo o processo, porque ele queria criticar justamente o número da prova, o número de elementos de prova que tinham sido colocados ali dentro do processo, de maneira a prejudicar o entendimento da defesa, o que, olha, é verdade, assim, sob o ponto de vista, eu sou advogado de defesa, é muito complexo, a gente não tem todo o aparato que o Ministério Público tem e nem o tempo que o Ministério Público teve para juntar todas essas provas. Mas, enfim, voltando aqui ao assunto do pedido de vista, como esse processo é um processo muito conhecido, e as questões são conhecidas, que não faria sentido o pedido de vista. Mas isso quem vai decidir é quem está ali na hora. O ministro Luiz Fux tem todo o direito de pedir vista se ele quiser, com o dever de entregar em 90 dias o seu voto. Em até 90 dias. Exato. Aí depois de Luiz Fux vem Carmen Lúcia, que eu queria destacar um ponto importante das defesas de ontem, quando a defesa do general Paulo Sérgio Nogueira... ele que escolheu, né? A gente começou a falar sobre as escolhas, de como os advogados atuam, né, ali à frente dos ministros. E aí esse advogado sempre chama atenção na internet, não tem jeito, quando a pessoa tem ali o discurso mais empolgado, fala mais alto, e é um processo longo, com palavras do direito, então quando vem alguém assim, dá aquela acordada na audiência e as pessoas ficaram ouvindo. A gente selecionou aí o pedaço em que ele falou da sogra, aí o ministro Flávio Dino brincou com ele e tal. Mas mais para o final da fala dele, a ministra Carmen Lúcia quis pontuar que, ao longo da fala dele, ele disse 5 vezes que o cliente dele, né, o general Paulo Sérgio Nogueira, que é general e ex-ministro da Defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, tentou demovê-lo... Aí ela falou, tentou demovê-lo de quê? E aí ele falou de medidas de exceção, né? Querendo ali, traduzindo aqui, né, para as pessoas, o advogado do Paulo Sérgio disse que o Paulo Sérgio tinha uma tarefa bem complexa de tentar fazer com que o ex-presidente Jair Bolsonaro não seguisse com os planos de golpe, né? Com alguns planos dessa trama toda. E aí, por isso que chamou a atenção, porque ela pediu esse reforço para entender exatamente do que ele estava falando. E acho que chama a atenção também da nossa audiência que os ministros participam, né, nessa fase das defesas. Eles ficam quietinhos ali observando e acompanhando toda a sustentação, mas eles fazem pontuações ali bem específicas, né, doutor? Deu uma cortadinha no seu áudio, mas você está me perguntando fazendo um comentário e pedindo que eu faça um comentário também sobre o momento em que a ministra Carmen Lúcia indaga o advogado sobre a questão de demover do quê, né? Isso. É isso, né? E comentando
que é curioso, que a gente viu ali os ministros quietos, observando, mas que eles fazem, né, observações bem pontuais, né? É previsto no regimento interno, por isso chama-se debates. Uhum. Os debates. Né? Então, no debate, existe a possibilidade do ministro indagar, perguntar ao advogado alguma questão que chamou-lhe a atenção no momento da sustentação oral. É previsto no regimento interno. Muitos advogados não sabem, especialmente muitos não, mas o pessoal que está iniciando e que não conhece essa situação. Então, é previsto que o advogado tem que estar muito bem preparado para poder responder. E o que aconteceu? E aí, falando um pouquinho também sobre a questão dessas falas mais... onde se busca, às vezes, tirar um pouco, quebrar um pouco da sisudez daquele momento. É um momento muito complexo para o advogado. Uhum. E ele está sendo observado, ali, no caso, pelo Brasil todo, e pelos ministros, especialmente. Então, o colega tem que conhecer muito bem o processo, tem que ter um poder de síntese muito grande, um poder de conhecimento grande na fala. E aí é usado, muitas vezes, esse recurso de tentar até um pouco aquela rigidez, aquela sisudez ali do momento, e às vezes se faz um comentário com algum tom de ironia, alguma brincadeira. Existe uma medida para isso também. Ontem, este advogado que defendeu o general Paulo Sérgio, ele falou sobre a questão ele usou o verbo demover, e a ministra, de maneira muito astuta, perguntou: demover do quê? Porque demover não está... É um verbo bastante sintomático para o caso. E aí ele mostrou claramente qual era a estratégia defensiva. Então ele realmente tentou se descolar de uma ação golpista do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse: olha, o meu cliente, ele não tem participação nem nessa tentativa, porque sempre passou pela cabeça dele, e inclusive em seus atos, de não deixar que o presidente fosse adiante em uma tentativa autoritária. Foi isso, mais ou menos, parafraseando, o que ele falou. Então, é a demonstração inequívoca. Eu até saliento bastante essa fala, ela foi ontem, junto com as defesas do presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, e do ex-vice-presidente general Braga Neto, foram destaque nas argumentações. E essa pontuação também da defesa do Paulo Sérgio, que é um general, vai de encontro, isso que é importante da gente reforçar para a audiência entender o que está acontecendo ali, mas vai de encontro à fala do próprio denunciante, do Paulo Gonet, lá no primeiro dia, PGR, que afirmou que o golpe não aconteceu porque Exército e Aeronáutica não embarcaram no golpe. Então, é importante que a gente faça essa ligação, porque a defesa de um general vem ali e diz: ele estava ali naquele trabalho difícil de tentar demover o ex-presidente Jair Bolsonaro, presidente na época, de fazer o golpe. Então ele, como um representante, né, das Forças Armadas, ele com uma alta patente dentro do Exército, estava ali tentando esse trabalho muito difícil e que combina totalmente com a visão, a análise da denúncia de que o golpe não aconteceu porque justamente o Exército não embarcou. Então tenta colar ali também, né, com o que já tem, com o que eles já sabem que pensa a denúncia, né, como foi elaborada a denúncia do procurador Paulo Gonet. Bom, professor, é isso. Então a gente falou de todo o rito aí e que está se aproximando dessa fase final mesmo do julgamento. Com o final, pensando aqui que os ministros vão seguir, né, o que a denúncia da PGR pede, que é a condenação dos 8 réus, colocando o ex-presidente Jair Bolsonaro na liderança desse grupo todo, pedindo
que a delação do Mauro Cid siga valendo, mas que ele perca ali alguns dos benefícios que ele tinha combinado, porque o discurso dele diversas vezes foi mudando, mas que a delação é válida. Acontecendo isso tudo, os ministros formando maioria pela condenação, eles definindo as penas, quem define onde essas penas vão ser e como essas penas serão cumpridas? Lembro que Braga Neto já está preso por causa dessa ação, o ex-presidente Jair Bolsonaro já está preso, está em prisão domiciliar, antes de condenado, e a prisão domiciliar é por causa de um outro inquérito, o inquérito do seu filho, do Eduardo Bolsonaro, que vem sendo investigado junto com, agora, o Jair Bolsonaro de atuação nos Estados Unidos para pressão, por exemplo, contra a Suprema Corte Brasileira, mas ele já está em prisão domiciliar. Quem é que define onde e como os possíveis condenados vão cumprir essas penas, doutor? Quem define onde os condenados, como os condenados vão cumprir as penas são os próprios ministros, a partir do voto do ministro relator que propõe. E essa propositura é acompanhada ou não pelos demais. Ali no voto do ministro já vai ter o cálculo da pena e o regime. Ah, sim. E aí isso obviamente só vai ser colocado em prática depois do trânsito em julgado. O Supremo Tribunal Federal, depois de muito tempo indo e voltando nessa matéria, ele definiu que somente só executada a pena, ou seja, começa o cumprimento da pena, depois que os recursos acabam. Então, haver recursos ainda dessas decisões, não são recursos muito simples de ter mudança no resultado, porque o recurso de embargos de declaração, que é o recurso mais... é o recurso que poderia acontecer na medida em que não precisasse de nenhum voto divergente, e ele cabe em qualquer recurso, ele é um recurso julgado de maneira rápida, e ele tem algum limite, não pode ficar embargo do embargo, embargo do embargo do embargo, às vezes fazem isso até para buscar ganhar tempo, né? Se faz isso, é natural que se faça, mas existem limitações, e existe o recurso de embargos infringentes. Esses embargos infringentes, existe dificuldade para ingresso, porque precisa de 2 votos absolutórios. Ou seja, não é divergência com relação à aplicação da pena que leva a embargos infringentes. Somente o recurso com 2 votos absolutórios. Então, precisa ter a absolvição de mérito para conseguir os embargos infringentes. Então, a gente sabe que é muito difícil isso, quer dizer, pode acontecer. Então, depois que acontecer essa fase dos recursos, aí sim, terminaram os recursos, transitou em julgado, vai para a aplicação da pena. Aplicação da pena aí, provavelmente vai ter uma pena muito alta, está se cogitando penas altas, aí seria regime fechado, né, a partir de 8 anos, regime fechado. Mas aí pode me perguntar, mas o presidente Jair Bolsonaro, ele tem problema de saúde, então vai ser essa discussão também. Se mesmo com regime fechado, em virtude das circunstâncias dele de saúde, será que ele não teria já direito a uma prisão domiciliar já de cara, no início da execução da pena? Isso tudo vai ser discutido logo depois que terminar o processo com uma coisa chamada trânsito em julgado. E isso já é definido... As penas já são definidas no próprio... A pena e o regime já é definido no próprio voto do ministro e os outros acompanham ou não. Perfeito. Tá certo? Caramba, a gente estendeu aqui com o professor Max Telesca, especialista, né, em direito penal, mas é porque a conversa estava muito boa, é tudo muito interessante, né, nesses momentos de grandes julgamentos, ainda mais um desse, inédito para a história da democracia, não só brasileira, né, para as democracias do mundo todo, que a gente fica acompanhando muito, então a gente quer saber e entender o que está acontecendo. É sempre muito bom ouvir um professor como você, Max, que traz aí o detalhamento, e deu para entender tudo que você falou, viu? Eu sei que é um assunto super complexo, mas deu para a gente entender, e por isso mesmo a gente certamente vai voltar a conversar para entender ainda mais todos esses próximos passos. Valeu, viu? Um ótimo trabalho, bom dia. Bom dia, um abraço para você, bom trabalho, e sigamos em frente aí nessa
questão que é um desafio falar de forma acessível questões mais complexas, porque o direito ele é destinado à sociedade e à população. Para ele existe para as pessoas compreendê-lo, senão fica uma linguagem muito complexa e as pessoas não têm acesso a isso, e é das pessoas, é para as pessoas, de uma maneira geral, para o público em geral, é que o direito se destina. Perfeito. Valeu, Max. Até a próxima. Vamos seguir falando